Oi, meu nome é Rafael Meira e eu te ajudo a dominar o cavaquinho através de um repertório de 12 choros. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre as 5 principais levadas de choro, batidas de choro no cavaquinho. Beleza? Bom, para começar a falar das levadas, é muito interessante a gente entender assim que existem levadas e inúmeros ritmos, no Brasil. Existe aí, posso afirmar com certeza, no mínimo uns 30 ritmos, né? Então, se a gente for analisar bem, eu gosto muito de falar a questão de sotaques. Mas por que sotaque? Né? Porque sotaque. Né? Na música a gente fala muito de sotaque, né? A gente fala muito de acentuação, a gente fala muito de tudo isso e é muito interessante a gente compreender essa relação do sotaque na levada e na batida, né? E para falar das 5 levadas aí, das 5 principais levadas, é interessante a gente saber disso, né? Que é importante a gente tocar algum sotaque, né? Se a gente não toca algum sotaque, no sotaque talvez, né? A gente não consegue transmitir aí alguma coisa na levada e na rítmica, né? Então é muito interessante isso, certo? Bom, eu pensei aqui em 5 choros, né? 5 choros, eu peguei aqui um disco que eu tenho aqui, um disco de Jacó. Pra mim esse disco aqui foi uma alegria quando eu ganhei ele. Eu ganhei do meu primeiro professor de cavaquinho, o Ditinho, do cavaco lá de Limeira. E eu escutava esse disco, né? Hoje eu não tô escutando tanto porque o meu toca-disco tá quebrado, mas não tem problema. Tá quebrado, ele tá com um probleminha lá, ele dá umas puladas lá no disco, aí eu deixo quieto, nem escuto. Né? Mas nesse disco aqui tem algumas músicas, e eu vou começar pela uma batida que é engraçado, né? Porque a gente pensa assim que... mas calma aí, choro. Choro só tem uma batida. Não, né? Se você está pensando que no choro só tem uma batida, que é uma batida única, né? Vou pensar assim, que você pode tocar todo tipo de choro, né? Não é somente isso, né? Então existe aí, como eu estava falando, das variações e dos acentos, dos sotaques. Eu pensei na primeira música aqui, o Biruta, né? Aquela música é... né? Nessa música aqui, ela é o Biruta, né? Do Jacó do Bandolim. E nesse disco aqui ela está intitulada como Partido Alto. Partido Alto. E por que eu tô falando isso? O Partido Alto. É engraçado, né? A gente fala assim, pô, mas Partido Alto é um samba, é um partido alto, mas tá no choro, né? E é isso, né? Se a gente talvez pegar aí um disco, a gente vai ver em um outro nome para esse gênero, né? Pra esse gênero, né? São subgêneros dentro do choro, né? É engraçado a gente falar isso, é interessante, né? A gente ver isso. E partido alto. E se a gente prestar atenção, é uma batida do tamborim, né? O tamborim, se a gente ouvir essa música, ele vai estar fazendo, né? A base, assim, o começo, a gente vai estar ouvindo disso,
né? O começo da música, pelo menos, né? Mas é interessante a gente entender que, por exemplo, essa batida do Partido Alto, a música tá intitulada, beleza, né? Biruta, e aqui no disco tá Partido Alto, né? Mas dentro dela a gente vê outros sotaques, né? Eu não sei de onde você tá me assistindo, né? Talvez você esteja, sei lá, no Paraná, no Rio Grande do Sul, talvez você esteja em São Paulo, né? Coloca aí, sei lá, nos comentários, né? De qual estado você é. Talvez você seja do norte, do nordeste, sei lá, de Recife, da Bahia, né? De Fortaleza, né? Não sei. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, diz aí de onde que você é, né? E com certeza a gente vai compreender essa questão do sotaque, né? Porque na música a gente tem que falar de sotaque, a gente tem que falar de acento, de acentuação e o Partido Alto a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso. E com certeza no Rio de Janeiro, por exemplo, essa batida a gente vai escutar de um jeito por músicos cariocas, diferente de um jeito que a gente vai escutar o músico que mora em São Paulo, né? Ou no interior de São Paulo, ou no Mato Grosso tocando, por exemplo, né? Ou no Mato Grosso do Sul. Sei lá, existem suas variações, né? Como na língua existem suas variações, na música eu acredito, e eu confirmo isso, né? Quando a gente vai aprender um idioma novo, a gente tem essas variações, a gente chama na língua, né? Variações linguísticas. E na música também, a gente tem essas variações nos sotaques e dentro do mesmo gênero, né? E, bom, uma coisa muito interessante no Partido Alto, né? É que lembra muito um samba, né? Eu gosto muito de fazer o exemplo, né? Usar como exemplo o Partido Alto do Paulinho da Viola, né? E tem tudo a ver, né? É uma ramificação que vem, né, do choro, né? Que o choro, a gente tem ele como nosso primeiro gênero de música brasileira, né? O primeiro gênero urbano da música brasileira. E todos os outros gêneros, né, que vieram após, né, eles têm uma raiz ali no choro, né? Que foi a junção de lundu, de polca, né, das modinhas, né, um pouco do canto lá de 1800, né, que eram influências da Europa que se misturaram aí, teve essa miscigenação com a música africana, com o ritmo, né, africano e as danças também. E é muito interessante a gente ver que o choro ele é o primeiro, né? Depois do choro vieram os outros e é por isso que talvez ele esteja inserido, né? E eu tô falando isso por conta da levada e da batida do cavaquinho, né? Do choro. Porque lá atrás existia uma forma primitiva de se tocar choro, né? De se tocar o cavaquinho, que a gente, muitas das vezes, no começo de 1900 a gente teve as primeiras gravações de disco, né? Então a gente não teve a oportunidade de ver como eram os registros antes disso, né? Mas com certeza era muito diferente, né? A gente escuta dizer que o mundo acelerou, e é verdade, é verdade. Antigamente eu acho que a gente andava mais devagar, né? A gente pode ver, né? Antigamente andava-se a cavalo, de charrete, né? E depois começaram os automóveis, né? E tudo acelerou, e acelerou e vem acelerando, né? Então, se hoje a gente não ficar ligado, a gente perde muito tempo, né? E para falar disso, né? Da batida, né? Se você não tá usando esse equipamento aqui, ó, né? Se
você não tem um bom fone, né, você não está fazendo de uma boa maneira a sua escuta, né? Então, ouvir música, a gente tem o hábito aí, talvez, né, alguns, né, eu me incluo às vezes, né? Às vezes a gente escuta uma gravação num celular. Ah, tudo bem, pode ser o melhor celular, né? Mas a gente perde em qualidade, né? Perde em qualidade de percepção musical. E pra gente aprender levada, é muito importante a gente pensar em como a gente está escutando essa música, certo? Quando eu comecei a tocar, fala-se de verdade, né? A acompanhar de verdade, né? Porque eu não sabia acompanhar, né? Eu acompanhava lá, meio inseguro, né? E era meio... Eu era meio manco, assim, manco que eu digo, eu não tinha certeza se eu tava fazendo legal, se eu não tava. E eu não sabia acompanhar, né? Daí eu falei, não, eu tenho que aprender a tocar esse negócio, tenho que aprender a acompanhar. E daí eu caí de cabeça, né? E o que fez toda a diferença foi esse aparelhinho aqui, o fone de ouvido, um bom fone de ouvido, né? Eu tinha um outro, de tanto eu usar, e acabou estragando um fone de um lado, o outro do outro, né? Que era menorzinho, mas muito bom. O fone, né? Eu lembro, eu falar gente, né? Mas quem estudava comigo, assim, tinha um fone bom, né? E como muda a vida ouvir num fone bom, né? Porque eu falo da levada, né? A levada de cavaquinho, ela é muito despercebida, ela passa despercebida nas gravações. E se a gente escuta num computador ou num celular, a gente vai estar perdendo em muita qualidade sonora, né? A gente fala da boa audibilidade, né? Dessa escuta com um registro, né? Com bastante amostra, né? Aí a gente parte um pouco mais para a questão técnica da gravação, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas a gente fala de taxa de amostragem, né? E quando o registro ele foi gravado, por exemplo, num disco, a gente escuta até aquele chiadinho lá, né? Vamos pensar assim. Ou num bom estúdio, né? A gente acaba ouvindo muito bem o que está acontecendo ali com o instrumento, né? E a gente precisa fazer uma seleção no nosso ouvido. E quando a gente começa a escutar no fone de ouvido, pra mim, assim, é o melhor jeito. É escutando num fone de ouvido, né? Num fone bom. E a gente começa a perceber registros, né? E a gente já começa a fazer aí o que eu tenho certeza, assim, que é uma ginástica pro cérebro. Quando a gente começa a escutar aquela mesma música várias vezes e se aprofundar naquela música, a gente começa a escutar aquelas frequências, né? Então a gente começa a escutar o timbre do cavaquinho, a intenção que o cavaquinho dá. Então é muito interessante a gente pensar nisso, a gente perceber isso. E a gente fala perceber, né? Percepção. E isso a gente só consegue ouvindo. Né? Ouvindo e ouvindo com atenção. Né? Não é tipo, né? Você, sei lá, vamos pensar que, por exemplo, o rosa, né? Um segundo gênero, ou segundo gênero, a gente pode chamar de gênero de valsa também, né? Mas é um ritmo dentro do choro. Se a gente pensar a valsa, por exemplo, se a gente escutar uma gravação do Jacó do Bandolim, por exemplo, a gente vai perceber o cavaquinho fazendo uma coisa ali no fundo, assim, que se a gente não
colocar um fone ou não tiver uma boa caixa de som, né, um bom amplificador, a gente vai perder de escutar registros ali e vão pensar assim, uma certa clareza para os ouvidos, né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, uma valsa, né, o Rosa, né? Né? A gente vai perceber ali o cavaquinho. O que o cavaquinho faz? Por exemplo, eu toquei o Rosa aqui. Eu tenho um vídeo no YouTube aí que é um vídeo antigo do Rosa, que é de um grupo que eu tocava, do grupo Casa Velha, e a gente toca mais lento, né? Então, pô, mas calma aí, eu tô tocando muito lento, eu tô tocando muito rápido. Depende muito, né? Depende muito. Às vezes a gente pode tocar a valsa, né? Que é esse gênero, um subgênero, né? Dentro do choro aí. Se a gente perceber, o Jacó do Bandolim tocava de um jeito, talvez o Pixinguinha tocasse de outro, né? E o regional que acompanhava também interfere nisso, né? A intenção que cada regional dá, o entrosamento que cada regional dá, a sintonia, né, que cada músico tem, né? E isso tudo é algo muito particular, é algo muito particular, né? Eu tocava com o violonista, o Cristiano Pedroso, a gente era entrosado, né? A gente tinha nossa conexão ali musical e numa hora para outra assim, a gente tava fazendo a mesma coisa, a mesma intenção, ou ele dava uma intenção onde o cavaquinho dava outra intenção, né? E isso daí a gente ia entendendo como que fazia o acompanhamento, né? E muito interessante. É muito aprendizado, né? Quando a gente tem um músico bom, né? Que toca do nosso lado e que ouve, que conhece as mesmas referências, né? E pode tocar junto com a gente, né? É interessante porque eu falo assim, o nosso sotaque, né, de tocar música era um sotaque mais do estado de São Paulo, vamos pensar assim, né? O grupo nosso tinha uma pegada assim bem pra cima. Eu acho que era pra cima, assim, o jeito que a gente fazia as músicas, né? A gente pensava pra frente, né? Mas sempre tiver uma referência assim de estar escutando num bom fone, né? Tendo uma boa referência, né? E é muito interessante quando a gente tem um parceiro assim que faz parte desse aprendizado, né? Dessa aprendizagem, né? Desse processo, que é um processo, né? Que você acaba perguntando assim, mas como é que você faz aí? Como você toca aí essa parte? Vamos dar essa intenção. E nisso a gente vai conversando, né? Conversando sobre o ritmo, conversando musicalmente falando, né? E colocando aquilo que a gente ouviu, né? Às vezes eu escutava uma coisa ali no cavaquinho, ele escutava a outra, né? E isso é muito interessante, muito bacana, né? E a valsa, esse gênero aí, até tem outros vídeos aí, tem vídeos aí no canal que eu coloquei que só fala da valsa, né? Você pode dar uma olhada também, pode dar uma procurada aí. E pensando agora num terceiro ritmo dentro do choro, né? A polca, né? A polca, essa influência aí europeia, né? Eu pensei na música também do Ernesto Nazaré, o Ameno Rezedal, né? E tem uma coisa assim que talvez a gente
a gente escute aí gravações que esteja de um jeito, que o cavaquinho e o violão tocam de um jeito. Numa segunda gravação, o cavaquinho e o violão faz de outro jeito. E será que tá errado? Será que tá certo isso? Né? Escreve aí se você acha que tá certo, que tá errado, né? O que você acha que tá errado, o que você acha que você não consegue entender direito. Não sei, talvez tenha alguma sacada aí que você tenha a sua impressão, né? Que você observe isso e você pode acrescentar aí, né? E o Amino Rezedá, se a gente pegar a gravação do Jacó do bandolim ali, ele toca bem pra frente, né? Ele toca bem nessa pegada, né? Bem pra frente, né? Se a gente colocar o fone ali, escutar no cavaquinho, é muito forte mesmo essa intenção. Continuando aí, a questão do Amino Rezedá. Se a gente for ver a batida aí do disco que o Jacó toca, né? Se não me engano era o canhoto que tava fazendo, né? Bem pra frente, né? Bem pra frente. Né? E é bem interessante que dependendo de quem você for tocar, vai soar de um jeito, vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Mas essa batida da polca, ela tem as suas variações, né? Tem suas variações, às vezes a gente tem que colocar, a gente fala do molho, né? Temos que colocar às vezes uma pitada ali de uma intenção de um outro ritmo dentro da polca, né? E o choro ele tem muito dessa, né? A gente acaba misturando um pouco alguns ritmos para fazer um ritmo, né, acontecer. E a polca ela acontece muito disso, né? Ele nunca vai ficar constante, né? Ele nunca vai ficar inteiro na música assim, a mesma coisa, né? A gente pode fazer assim? Pode, né? Não tem problema nenhum, né? Eu nem sei se tem alguma coisa assim que aí assim de cavaco por aí que explique isso, né? Mas é uma questão assim que existem variações, né, dentro da polca. Então, bom, mas é uma questão assim que tipo tem que escutar. Tem que escutar ali e entender o que está acontecendo. Então, pensando nos 5 ritmos aí que a gente está falando, a gente já falou do partido alto, né, que está dentro do choro. Falamos também da valsa, né, e estamos falando aí da polca, né, que é um ritmo que está nos primórdios, né, do choro, né, nos princípios aí do choro. E pensei num quarto ritmo, pensei na música Cochichando, né, e Pixinguinha, que também traz essa aí a gente pode falar que é o choro, vamos pensar assim, né? Porém, eu acredito assim que tem uma relação bem peculiar, que se a gente escutar uma gravação de 50 anos atrás, né, tô falando aqui 50 anos atrás, não sei se o Cochichando já existia, mas acredito que sim, e uma gravação de 20 anos atrás, né, vamos pensar assim, pensando nessa comparação, né, não sei a data exata, mas se a gente pegar como uma geração de chorões ele tocava o Cochichando, né, como o Pixinguinha tocava, e como alguém da minha geração toca o Cochichando, né, é algo assim que a gente
nota a diferença, a gente vê que muda, né? E muda assim não somente a questão da batida, né? Da levada, né? Se a gente for pensar, né? Eu vou falar de um outro assunto, né? Mas antes eu só queria tocar. É o cochichando, né? E vai embora. A questão da harmonização, né? A harmonização ela é algo muito interessante, muito rico, né? Porque se a gente for ver a harmonização que o Pixinguinha usava, né? Depois a harmonização que o Jacó usava e as outras harmonizações que vieram e vêm depois, né? Às vezes existem variações também aí dentro da harmonização, né? E isso faz com que a gente acabe trocando, né, a questão da harmonia dos acordes, né? E sem, é claro, buscando interferir o menos possível, né, na questão musical, né, musicalmente falando, que o choro tem e traz na sua melodia, assim, né? E essa questão da harmonização, ela dentro da levada, dentro da batida, né? Ela traz ali umas nuances e umas como que eu posso te dizer? Ela dá um clima diferente na música. Ela dá uma intenção harmônica diferente, né? E se a gente fazer essa atenção, pegar isso e ouvir direitinho, né? Nas gravações, né? E se você tiver oportunidade de participar de roda de choro, se você participa de roda de choro, você vai notar isso, né? Que de acordo com uma progressão harmônica, né? A batida ela muda. Existem variações dentro de um mesmo ritmo, né? E essa questão dessas variações é algo que dá um tempero diferente na música, dá um molho diferente, né? Se a gente estiver pensando ritmicamente. E o cavaquinho, como ele é um instrumento de centro, né? Pensando no acompanhamento na batida, né? Ele também é solista, né? A gente está cansado de ver as inúmeras possibilidades que a gente pode fazer no cavaquinho, né? Mas para dominar o cavaquinho também, essa questão harmônica, né? Rítmica, de acompanhamento, né? De levada de batida, é muito massa, muito interessante a gente pensar nas progressões harmônicas e nas possíveis variações e cores harmônicas, se a gente pode falar assim, né? Essas cores que a gente pode dar, né? E tanto em dinâmica quanto em intenções, né? Tipo, você pegar, por exemplo, nessa música aqui, né? No Cochichando, né? Pegar os últimos compassos ali, a gente tem uma intenção rítmica, harmônica, que pode misturar aí com o pandeiro, com o violão, e é algo que é muito rico, é muito bonito de acontecer quando a gente vê acontecendo, né? Isso aqui eu só fiz harmonicamente, né? Mas isso pode ser na dinâmica, né? Na intensidade que a gente coloca ali
no acompanhamento, na prática de conjunto, né, num todo, né? E essa questão ela dá uma modificada na música, assim, que é uma beleza, é uma experiência, assim, que quando acontece na música é algo, eu acredito, assim, que tem algo espiritual ali, que faz a gente sentir e perceber tudo isso, né? Pensando também aí nas batidas, né? Eu pensei no Boli Boli, né? E o Boli Boli eu tava falando que o Boli Boli eu tocava lá com o grupo, né, o Casa Velha, de uma forma, né? E era de uma forma, eu acho assim, que era bem pra frente, bem interessante. E a gente fazia ele bem sambado, né? A gente fazia ele bem pegada de samba, né? Dentro do choro. Interessante, né? Que às vezes a gente acha que, mas calma aí, o samba não faz parte do choro. Existem as variações ali dentro do choro, né? Uma ramificação de outras levadas, né? A gente está falando aqui dessas 5, né? Da polca, da valsa, do choro, propriamente dito, do... o que mais? Do partido alto, né? E do samba, né? Tem aí dentro do samba e da polca, do partido alto, tem uma variação ali, tem uma intenção muito do machixe também, né? Mas eu pensando no samba, né? Eu pensei no Boli Boli. Se a gente for ouvir o Boli Boli com o Jacó, do bandolim, a gente vai perceber a intenção do regional ali, dependendo da gravação, né? De qual gravação a gente está escutando, né? Se for com a época de ouro é uma coisa, né? E se a gente escutar outras referências, né? Muda, né? Eu gosto muito do Boli Boli com o Zé da Velha e o Silvério Pontes, né? E é muito bacana também, né? Eu acho muito a pegada, assim, eu gosto, né? Bem pra frente, né? E é um samba, né? É um samba. E tá dentro do choro, né? E ela é muito pra frente, muito pra cima, né? E eu acho muito interessante essa questão. E interessante, sim, que às vezes a gente escuta errado, né? Às vezes a gente escuta, coloca no fone ali e acha que tá escutando uma coisa e tá escutando outra. E é normal, é normal, né? É normal. E você deve estar se perguntando assim, mas quando é que eu vou escutar certo isso daí? Não sei. Não sei. Talvez você esteja escutando certo e não sabe, né? E o interessante é você escutar. Continuar escutando. Continuar escutando. Uma hora isso vai acontecer. Uma hora isso vai vir, né? E você vai tocar, você vai conseguir, você vai falar: que legal, que bacana, que interessante, tô conseguindo fazer, tá dando certo. Então, pensando aí no Boli Boli, vou colocar aqui no fone para tocar junto. E infelizmente às vezes a gente não consegue tocar com a música que tá no japazão, né? E tem um jeito de melhorar isso, né? Mas essa música aqui é recente, né? Esse disco ele não é tão antigo. Dá pra gente fazer isso, tá? Vou colocar aqui. Vamos lá.
Vamos lá aqui, vamos ver o que sai. Tem um pandeiro. Thank you.